tudo que eu tenho escrito, eu tenho sido autobiográfico, desde Casagrande Senzala. Casagrande Senzala, para mim, foi uma resposta à seguinte indagação que eu fazia a mim próprio. O que é, afinal, o Brasil? O que é ser brasileiro? E a minha principal fonte de informação fui eu próprio. O que eu era como brasileiro, o que eu reagia a certos estímulos, como eu respondia a certos estímulos. Quer dizer, Casagrande Senzala e os livros que se seguiram, inclusive esses rascunhos sobre jazigos e covas rasas, sobre a morte, portanto, tudo isso, em toda a elaboração dessa série de análises e interpretações, eu era um dos principais informantes, autobiograficamente. De modo que o meu medo da morte, a minha atitude para com a morte, estavam como parte integrante dessa autoanálise brasileira, que não deixava de ser uma autoanálise também individual ou pessoal. Gilberto Freire, nascido em 15 de março de 1900, em Recife, Pernambuco, Brasil, foi um dos mais destacados sociólogos e escritores brasileiros do século XX. Sua vida e obra são fundamentais para compreender a cultura e a sociedade brasileira, especialmente suas contribuições para o estudo das relações raciais, da miscigenação e da formação da identidade nacional. Freire nasceu em uma família rica de engenheiros e líderes políticos. Sua formação inicial foi influenciada pelo contexto colonial e escravocrata do Nordeste brasileiro, onde teve contato direto com as diversas classes sociais e culturais da região. Essa experiência influenciou profundamente sua perspectiva sobre a sociedade brasileira. Freire terminou seus estudos básicos em Recife e foi para os Estados Unidos, onde estudou na Universidade de Baylor e depois na Universidade de Columbia, em Nova York. Essa experiência no exterior foi crucial para sua formação acadêmica e para o desenvolvimento de sua abordagem interdisciplinar. Em 1926, ele publicou sua obra-prima Casagrande Senzala, na qual fez uma análise inovadora das interações sociais no Brasil, enfatizando a relevância da mistura racial e cultural na formação da identidade nacional. O livro causou grande repercussão e gerou discussões acirradas, consolidando Freire como uma figura importante na área das ciências sociais. Freire, ao longo de sua trajetória, continuou a escrever sobre diversos temas, como a cultura nordestina, a influência da cultura africana e indígena e as relações entre as classes sociais no Brasil. Sua obra é caracterizada por uma abordagem humanista e pela defesa da importância das raízes culturais brasileiras. Além de suas contribuições teóricas, Freire também teve uma atuação política relevante, defendendo políticas de inclusão social e racial e lutando contra a discriminação e o preconceito. Ele foi um crítico ferrenho do racismo e do colonialismo, propagando a ideia de uma sociedade brasileira plural e inclusiva. Durante sua existência, Freire recebeu diversos prêmios e honrarias, tanto no Brasil quanto no exterior, em reconhecimento à sua contribuição para o entendimento da cultura e da sociedade brasileira. Ele faleceu em 18 de julho de 1987, deixando um legado duradouro que ainda influencia estudiosos e pensadores até os dias de hoje. Agora, quanto ao mito acerca do livro, o mito da democracia racial é uma concepção equivocada que alega que a sociedade brasileira é marcada pela harmoniosa convivência entre diferentes raças. O mito surgiu principalmente através da obra de Freire, já que ele afirmava que os senhores e escravos viviam em uma relação cordial. Casagrande Senzala. Trata-se de um dos mais importantes livros da nossa cultura. Lançado em 1933, tornou-se um clássico do pensamento social brasileiro. Casagrande Senzala foi seguido de Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Os três, segundo Gilberto Freire,
formavam uma introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. Pode pontuar que a importância do Gilberto Freire para a cultura brasileira é o papel que ele concedeu à miscigenação no processo de formação da sociedade brasileira. Esse é um aspecto que aparece não só no Casagrande Senzala, que é a principal obra dele, publicada em 1933, como também no Sobrados e Mucambos, que é a obra posterior que dá continuidade ao Casagrande Senzala, que é de 1936, onde ele aparece com a figura do mulato. E a gente pode dizer que essa concepção que vigora em parte do Brasil de que o país é um país mulato, em grande parte isso foi concebido, essa ideia foi cunhada pela obra do Gilberto Freire. Que ponto a posição privilegiada dele influiu nas teorias que ele criou? Eu acredito que o saudosismo em relação ao passado social, em relação ao passado escravocrata, colonial, esse saudosismo que a gente vê na obra dele, ele está relacionado a um pouco a história de vida dele e está relacionado com a própria época em que o livro, no caso o Casagrande Senzala, é publicado, onde essas oligarquias agrárias elas estavam em decadência, em virtude do momento político dos anos 30. Então a obra dele ela acaba, digamos assim... Bom, a chegada dos europeus à América causou grande desorganização na vida social e econômica dos povos indígenas, levando à degradação das suas populações. Os espanhóis aceleraram a destruição das culturas Inca, Maia e Azteca, enquanto os portugueses lidaram com civilizações menos desenvolvidas, mas ambos impuseram seus sistemas coloniais sobre os nativos, destruindo seus valores culturais e materiais. Gilberto Freire, em sua obra, além de romantizar o relacionamento dos indígenas com os portugueses, como se fosse uma relação benéfica, formassem uma família, e também em relação às indígenas que se atiravam para cima dos portugueses, ele também denominava os povos nativos de povos inferiores, menos desenvolvidos aos outros, com uma cultura menos desenvolvida, um plantio menos desenvolvido, definindo então que a postura do indígena foi mais vegetal do que mineral. Na região das terras de pau de tinta, os indígenas resistiram de forma mais passiva, sendo usados pelos europeus para trabalho e guerra, além também de formarem famílias com mulheres indígenas. Já na área cultural, que foi invadida pelos portugueses, a reação indígena foi de recuo, sendo incapaz de se adaptar às novas formas econômicas e sociais. A resistência dos indígenas na América Latina variou de acordo com a região. No Brasil, houve uma integração mais harmoniosa, tendo até mesmo casamento entre europeus e indígenas. A escassez de mulheres brancas levou os colonos a se relacionarem com mulheres indígenas, o que levou à mestiçagem, que na época foi parcialmente regulamentada pelo casamento cristão. Os descendentes mestiços, chamados de mamelucos, contribuíram significativamente para a formação da sociedade brasileira. As mulheres indígenas, por sua vez, contribuíram introduzindo práticas como higiene pessoal e alimento, enquanto os homens atuavam na defesa das fronteiras coloniais. A cultura das tribos do Nordeste do Brasil incluía práticas como caça, pesca e cultivo de mandioca, além também de cerimônias religiosas. A influência moral católica e a tentativa de impor monogamia contrastava com as práticas de poligamia dos indígenas. A preferência pelo vermelho, associada a significados místicos, permeava diversas práticas culturais na sociedade brasileira. Valores como a monogamia e o patriarcado foram introduzidos, enquanto a fé católica foi imposta, levando à perda de identidade cultural e à reestruturação das relações familiares e de gênero. Os jesuítas desempenharam um papel central na conversão e civilização dos nativos, estabelecendo missões e escolas para esse fim. E é interessante e ao mesmo tempo perturbador como a associação entre a heresia e a sodomia se entrelaça nesse contexto. Na sociedade europeia, os dois estavam intimamente ligados, e o termo bougre, inicialmente usado para se referir a uma seita de hereges,
tornou-se uma expressão comum para aqueles considerados culpados de relações sexuais não naturais. E tem também as referências aos tupi, feitas por Larry, que nos mostram como até mesmo os detalhes mais simples da vida indígena foram interpretados através da visão eurocêntrica. Ele menciona como os tupi se insultavam, chamando-se de tiveri, não sei falar, em momentos de desavença. Ele especula que essa prática pode sugerir a ocorrência de abominável pecado, como ele diz, entre eles, embora não afirme com certeza. Gabriel Soares apresenta que os caboclos encontrados em 1500 não tomavam gosto por ler, escrever, contar, rezar em latim, mas puderam ser atraídos de outras formas. Os padres jesuítas e franciscanos trouxeram diferentes abordagens para a educação dos indígenas. Enquanto os jesuítas insistiam em exercícios mentais e de raciocínio, os franciscanos viam potencial nos indígenas para os ofícios manuais e habilidades práticas. Mas, apesar de todos os esforços dos jesuítas, especialmente no Brasil e no Paraguai, houve a falha em educar os indígenas. Sua abordagem muitas vezes alienava os nativos de suas tradições culturais, de forma que eles eram integrados artificialmente ao meio colonial. E a língua tupi-guarani desempenhou um papel vital na comunicação entre missionários e indígenas, facilitando a disseminação da cultura europeia. Os jesuítas valorizavam a educação indígena como um meio de cristianização e assimilação cultural. A música desempenha um papel crucial na catequese, seduzindo e convertendo os indígenas à fé católica. Mas o mercantilismo e o escravagismo, introduzidos nas missões jesuíticas, contribuíram para a degradação das comunidades indígenas, gerando impactos sociais profundos e gerando consequências sociais da colonização, sendo elas diversas, como o despovoamento devido às capturas e às guerras, a substituição do indígena pelo negro como trabalhador escravo e uma complexa miscigenação que influenciou as relações sociais entre colonizadores indígenas. Porém, sabemos que a cultura indígena deixa uma marca permanente na sociedade brasileira, que ainda reflete seus costumes e tradições, influenciando profundamente a cultura e instituições sociais. Além disso, a mandioca era a base da alimentação indígena, sendo utilizada na produção de farinha e diversos pratos. A técnica de preparo e utensílios indígenas foram incorporados à culinária brasileira, como o beiju, a farinha de mandioca e a paçoca. Outros alimentos importantes eram o milho, os peixes, a carne de caça, que eram preparados de formas tradicionais, como a moqueca e o piracuí. Esses alimentos, além de suas técnicas de preparo, influenciaram profundamente a culinária nacional, tornando-a mais rica e diversificada. A culinária indígena no Brasil era baseada em alimentos muito ricos, em diversos fatores. Eram considerados excitantes do paladar e muitas vezes associados a problemas de saúde, como a dissenteria, devido ao uso excessivo. Com isso, os indígenas transmitiram aos colonizadores europeus diversos conhecimentos, como o cultivo de cacau, milho, mandioca, batata doce, cará, pinhões e mindubi, além de técnicas de medicina, utilizando plantas e ervas medicinais. Esses conhecimentos foram adaptados e incorporados à vida dos colonizadores, contribuindo para o desenvolvimento da cultura brasileira. Bom, durante os primeiros tempos da colonização e catequese no Brasil, as crianças indígenas eram frequentemente associadas a anjos católicos, devido à alta taxa de mortalidade infantil. A morte de uma criança era vista como a chegada de um anjo do céu, recebida com certa serenidade e até alegria. Os jesuítas, visando diminuir essa taxa de mortalidade, adornavam os funerais das crianças, retratando a morte como a chamada de um anjo inocente por parte de Deus. Ademais, nas aldeias indígenas, as cantigas de niná e os brinquedos de barro eram comuns, refletindo a cultura e os costumes locais. Os jogos e brincadeiras infantis, como o jogo do bicho,
tinham propósitos educativos e promoviam a cooperação entre os participantes. A infância indígena era livre de punições corporais, mas incluía rituais de iniciação para os meninos, como provas de puberdade e segregação em casas específicas. Os povos indígenas eram elogiados por sua higiene e limpeza, que contrastavam com os padrões europeus da época. No entanto, suas vidas eram permeadas por medos, animismo e superstições, influenciando a cultura brasileira, especialmente em relação à natureza e aos animais. Outro assim, os conflitos sociais, como revoltas de escravos e movimentos de resistência cultural, evidenciam as tensões entre diferentes culturas e classes sociais. Os conflitos relacionados à noção de propriedade, refletindo as divergências entre o comunismo indígena e a propriedade privada europeia, persistem na sociedade brasileira até hoje.